Graças a Deus. Muito boa noite a todos. Pessoal que está em casa também, nos acompanhando pelo Evangelho. Que essa noite possa nos trazer as reflexões para os dilemas que estamos enfrentando. Os desafios se avolumam, os questionamentos vão aparecendo e muitas vezes a gente se vê numa encruzilhada. Devemos seguir a porta larga, a porta que muitas vezes já percorremos em tantas reencarnações, a porta do fácil, a porta do todo mundo faz assim, a porta do costume. Ou nós vamos conseguir entrar na porta estreita, da renúncia, do sacrifício, daquela que agrada a Deus. Então vamos pedir forças, vamos pedir a energia do alto para cada um de nós, para que a gente saia desse dia de trabalho santificados. Agora então, vamos deixar o nosso coração se elevar através da prece. Seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Quem sabe a gente, refletindo na história de algumas pessoas que passaram pelo planeta e deixaram o seu legado de amor, de paz, nos inspire. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de usar essa ferramenta, né? Quantas vezes a gente está como a gente usou essa palavra agora, num dilema, um dilema de consciência, para que rota eu sigo, cedo, luto, né?
E aí a gente vê pessoas que passaram e fizeram realmente o sinônimo de Deus, que é amor, né? Jesus mesmo fala que se for definir quem foi Deus, quem é Deus, ele vai falar que Deus, o mais próximo que a gente possa entender, é amor. Antes de falar de São Francisco de Assis, vamos falar de uma reencarnação anterior dele. Ele foi João Evangelista. Dos apóstolos, aquele que era o mais doce, mais humilde, mais simples. Não tinha quem não gostasse de João. Difícil isso hoje em dia, né? E ele já tinha uma mediunidade desde pequeno. A mãe dele vira e mexe, pegava ele conversando com os espíritos. No princípio ela se assustava um pouco, né? O que está acontecendo com meu filho? Depois ela foi se acostumando. E conforme ele foi crescendo, ele devolvia respostas tão maduras, tão convincentes, que acalmou o coração dessa mãe. E ele tinha uma mediunidade de êxtase. Então, quando ele sentia a vibração dentro dele, modificando, ele entrava no nível de consciência que ele enxergava o plano espiritual com uma possibilidade que até hoje na Terra é difícil de encontrar, assim como Jesus. E teve um encontro em Betsaida, na Casa do Caminho, né? Sempre esses famosos encontros entre Jesus e os apóstolos, ele preparando os apóstolos, porque ele sabia que o tempo dele na Terra era muito curto, Jesus sabia disso. Teve um encontro, então, que de repente João começa a ter um desses acessos mediúnicos e ele entra em um transe profundo. Ninguém o acorda. E dali, naquele momento, ele vê que o espaço da Casa do Caminho, tão simples, ali se expande de uma beleza, que aquilo que estava sendo dito era falado no plano espiritual com muito mais grandeza, com muito mais profundidade. E ele se emociona, e ele se emociona. Quando ele percebe mais um pouco, ele se dá conta que tem mais de 3.000 espíritos superiores ali naquela assembleia. Falar de beleza é muito difícil, né? O que é belo? É um corpo bonito? É uma parede bem pintada? É um móvel bem talhado? Beleza é uma coisa muito difícil da gente entender. Né? Quando nós estamos ainda muito apegados ao sensorial, beleza para a gente é só aquilo que choca os nossos olhos. Mas beleza tem que começar a ser aquilo que nos toca a alma. Se a gente não conseguir fazer isso, nós vamos ficar seduzidos pelo tumulto que está acontecendo na Terra. E a gente não vai conseguir sair do lugar. Então lembrar de João, que era capaz de alcançar essa beleza, e lembrar que o avanço da mediunidade dele o acompanhou, ele volta a reencarnar como Francisco de Assis. Tão conhecida a história dele, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Pobre de espírito. Às vezes a gente usa essa expressão no senso comum, dizendo de uma pessoa que é pequena. Pobre de espírito, uma pessoa baixa. Né? Mas a ideia do pobre de espírito, que Jesus vem dizer, é pobre no sentido de ganância. Não é uma pessoa gananciosa. Não é uma pessoa que se perde no mundo. Bem-aventurado, quer dizer, ele promete a bem-aventurança, a felicidade, portanto, aquele que é pobre de espírito. O reino dos céus. Onde que está o reino dos céus? A gente acostumou a pensar que é um lugar, né? Quando morre, vai para o céu, quando morre, se não for muito bonzinho, vai para o inferno. A gente acostumou com essas imagens externas. Aí a gente vai lembrar que Jesus falava para a consciência. Ele falava de uma vida futura, não pensando no futuro tempo. Ele falava no despertar, conforme a gente vai acordando. Não acontece isso com a gente quando a gente vai mudando o tempo de vida? Quantas coisas eram importantes para a gente na adolescência? No início da reencarnação? Quantas coisas muitas vezes aconteceram na nossa vida que quebraram ilusões e a gente teve que mudar. E a gente foi mudando. Então, esse reino de Deus
que é na vida futura, quer dizer, a experiência. Quando a experiência do sofrimento se transforma em experiência em atitude, esse reino de Deus vai sendo construído dentro de nós. E aí nos ficamos bem-aventurados. Por que bem-aventurados? Porque no que quer que aconteça fora de nós, na vida, os escândalos, as tragédias, os tumultos, nós passamos por elas. Se esse reino de Deus não é construído, nós somos tomados por ela. A gente entra em pânico, a gente se desespera, a gente vive com muito pesar. Humildade que não se apega às glórias da terra. Na juventude, ele já tem um chamado. A vida de Francisco Xavier foi uma vida confortável, né? Não era uma vida de rico, mas é uma vida muito diferente do que tinha na sociedade. E ele é convocado à guerra. Ali já choca a alma dele, porque ele já era uma pessoa mais sensível. E conforme ele vai vivendo nesse tempo de guerra, experiências de prisão, de fome, de peste, ele começou a sentir um vazio existencial. Qual é o vazio existencial? É para isso que a gente vive? É para um matar o outro? É para a gente ficar disputando a vida o tempo todo? É para isso? Ele entra num conflito muito grande. E aquilo o deprime. Olha que interessante. A depressão é o estado de alma, né? Não é uma doença apenas do aparelho cerebral. O espírito que vive a depressão, na reencarnação, ele está trazendo lembranças sensoriais, lembranças emocionais de outras reencarnações e que ele ainda precisa buscar o sentido de vida. Ele ainda não encontrou. Muitas vezes ele se confunde, lutando com o fervor do corpo da juventude na vida, mas quando essa energia se esgota, pelo cansaço, pela frustração, aparece aqui esse vazio. Será que o que eu lutei era realmente aquilo que eu tinha que ter lutado? E essa crise foi o primeiro despertar da consciência de Francisco. Semelhante ao que chamamos no Espiritismo de momento de prova, de dor. Veja que é até um espírito que já vem de uma sabedoria, ele já vem com um cunho espiritual da experiência, como João Evangelista, foi o apóstolo que viveu mais tempo, que teve o fechamento da grande doutrina do Cristo, trazendo o Apocalipse para a gente, quer dizer, não era qualquer pessoa. Ele volta, mas ele também enfrenta o clamor da alma. Quer dizer o quê? Que é normal a gente passar pelo conflito. O conflito, muitas vezes, faz a gente lembrar coisas mais importantes. Que a gente não precisa fugir do conflito, nós precisamos entendê-lo. Que a gente não vai ficar fugindo da dor. Nós vamos precisar enfrentar a dor, porque ela sempre quer mostrar alguma coisa importante para a alma. Essa passagem também é muito interessante. Então, ele questionando o conforto que ele tinha em casa, tanta miséria que ele presenciou, tantas situações de conflitos, que Deus era aquele que permitia tanta desigualdade, ele também começa a questionar. E num certo momento, uma pessoa que tinha lepra, a hanseníase, a gente comentou esses dias, mas vale a pena a gente voltar na colocação. Vamos lembrar que a doença da época era uma doença onde a pessoa tinha uma praga na existência. Ela era amaldiçoada, não é simplesmente uma doença. Quem tinha a hanseníase era rechaçado, perdia tudo, perdia a família, perdia os bens, perdia toda a conexão com a espiritualidade da vida material. Ela precisava, então, se exilar com os grupos iguais a ele. Então, quando uma pessoa com o mal de Hansen se aproxima e pede um beijo para ele, o perigo. Naquele momento, ele diz assim: aquilo que lhe parecia amargo se transformou
em doçura da alma. Olha que interessante. Lógico, é muito simbólico. E nós, quando nós precisamos enfrentar algo que aparentemente é extremamente perigoso para a gente, que nos coloca em risco, mas é para algo maior. Às vezes a gente escolhe a porta larga, a gente foge da situação, a gente tenta encontrar o caminho mais fácil. A gente sempre bate nessa tecla, falando aqui na Seara sobre o Evangelho, que nós brasileiros, ao reencarnarmos aqui no Brasil, nós somos do mundo, né? Mas ao reencarnarmos aqui no Brasil, nós absorvemos um arquétipo coletivo, uma sombra coletiva, que é a sensação do jeitinho e a busca do fácil. A gente usa a nossa esperteza, nossa malandragem, para não enfrentar, para remendar. E isso é interessante. Francisco nos dá o exemplo que não se remenda, se avança, mesmo que dê a gente uma sensação de medo. Esse gesto lembra a lição de Jesus. Tudo que fizerdes a um destes pequeninos, é a mim que fazeis. Olha que impacto. Lembra dessa passagem? Quando nós estivermos de frente para a nossa consciência, todo bem que a gente possa ter praticado no mundo, volta como advogado em nossa defesa. Quando que a gente ajuda Jesus? Não é na rua. Na rua é um treino. Na rua, quando eu sou gentil na fila do banco, na rua, quando eu dou a minha vez para alguém sentar no ônibus, na rua é o treino. Mas quando que é que eu ajudo Jesus? É quando ele impacta o meu conforto no dia a dia, na continuidade. Não é uma vez. É quando me cobra e cobra de novo. Vai batendo, vai batendo. É quando exige de mim uma mudança. Por isso que é o filho difícil. Por isso que é o casamento que é desafiante. Por isso que é aquele trabalho que a gente tem que se sacrificar. Que às vezes a gente está esperando aquela promoção e não chega. E a gente tem que lutar um pouco mais. Quantas pessoas falam assim, nossa, eu não sei o que eu fiz, mas as minhas coisas não andam. Às vezes esse não andar é relativo. É esse tempo do esforço, do reino de Deus sendo construído dentro de mim. Mas que não venha esse reino de Deus sendo construído junto com revolta, com a indignação. Eu não aceito o que aconteceu comigo. Quantas vezes a gente fica assim nessa vibração? Eu não aceito. E é assim que a gente vai construindo uma raiva perante a vida. Só que essa raiva, ela não fica na explosão. Eu não fico perdendo a paciência todo o tempo. Essa raiva vai se transformando numa ausência do sentir. Eu empobreço a minha capacidade de sentir afeto. Eu empobreço a minha capacidade de ter esperança. Eu começo a analisar a vida como algo que tem que ser arrastado e não aproveitado. Observemos o quanto que o número de pessoas reclamando e tentando o suicídio, divulgando ideações suicidas, que o pensamento... Quantas vezes a pessoa diz que está dirigindo e vem uma vozinha falando, vira o carro, joga o carro, segundos. Faz uma coisa no impulso. Por que que esse abrigo dessas ideias estão acontecendo na nossa alma? Então nós precisamos observar se lá dentro a gente teve a aceitação da prova que a gente atraiu, não só que nos foi designada. Porque quando a gente pensa numa prova que nos foi designada, parece que a gente está falando que o destino está traçado e está fechado. Nós atraímos como necessidade reparadora. E uma passagem muito legal, diante dessa mediunidade que ele tinha, né, de sentir o plano maior, uma vidência, uma clara audiência, quer dizer, ele escutava o plano espiritual com muita nitidez. Foi um momento que ele está na igreja de São Damião. Ali é um marco para a vida dele também. Olha quantos batismos ele tem. Ele tem um batismo quando vai para a guerra. Ali mexe com a consciência dele. Batismo, então, como rito de passagem.
Aí ele tem o batismo quando ele encontra aquele doente na rua e pede um beijo. Aqui, ele está rezando do crucifixo, né, em ruínas, e ouve a voz do Cristo. Francisco, vai, reconstrói a minha igreja. Reconstrói a minha igreja. A princípio, ele entende que é para levantar uma igreja de pedras. Ali, quantos tumultos históricos relacionados à religiosidade estavam acontecendo? Quanto que a nossa história evolutiva do planeta foi enfrentando guerras religiosas? Tumultos em poder. Eu quero ter o poder de Deus exclusivamente ao meu favor. Olha a prepotência religiosa que a gente vem carregando na alma. E aí, então, ele começa. Junta os amigos ali, pessoas que seguiam ele, gostavam das articulações, porque ele era uma pessoa extremamente comunicativa. E, dado momento, ele também percebe. Depois percebe que a missão era mais profunda. Reconstruir a igreja viva, feita de corações, pela vivência do Evangelho. Aí ele entende que não era para ficar ali parado. Era para divulgar. Será que nós não podemos também ter essa tarefa? Divulgar. Uma das questões mais comuns na atualidade sobre obsessão, sobre influência espiritual sobre a nossa vida, é instigar notícias ruins. É instigar situações de crimes. Divulgar circunstâncias onde o erro humano está predominando. É um jeito da gente perder um tempo incrível. É um jeito da gente se desviar do bem, só lembrando do mal. Então, o que ele está falando aqui? Que nós precisamos divulgar o bem. Francisco fez isso. Anunciou o reino de Jesus na terra. Mas ele foi maltratado, ridicularizado. Teve o quinhão dele, né? E muitas vezes, quando a gente começa a olhar o nosso caminho, a gente desanima. Porque é difícil. A gente quer ser amado, né? A gente quer que as pessoas olhem a gente sempre com amor, com acolhimento, que a gente tem muito medo de ser rechaçado socialmente. E a prova da reencarnação, a prova desse reino construído dentro do nosso coração, precisa de renúncia. Qual é a principal renúncia da história de Francisco? Renúncia ao poder. Ele não estava lá para ter poder. Ele estava ali para viver o amor da melhor forma possível. E uma dessas questões reafirmadas acontece em praça pública. O pai, orgulhoso, italianão, né? Vendo que o filho estava tendo uma vida totalmente contrária do que ele sonhou para aquele filho. O convida em praça pública a abandonar tudo aquilo. Ele coloca o filho numa situação extremamente delicada. Seu pai, furioso com a nova vida do filho, exige que devolvesse tudo. Ah, é? Então você é de Deus? Então me devolva tudo que eu te dei até hoje. Francisco, em praça pública, tirou até as roupas e declarou: de hoje em diante, não direi mais, meu pai Pietro Bernardoni, mas Pai Nosso que estás nos céus. Naquele momento, ele faz um desapego. Às vezes a gente está muito aflito. Muitas pessoas têm dificuldade de acreditar na reencarnação por apego familiar, sabiam? Como assim? Então eu já tive várias mães, vários pais, né? Já tive vários relacionamentos, vários espíritos. A nossa identificação de posse ao status é tão grande que dificulta o nosso entendimento sobre os laços espirituais. Naquele momento, Francisco denota amor a esse pai. Mas naquele momento ele deixa de ser o pai biológico. Ele passa a ser um irmão do caminho. E ele assume, então, integralmente a renúncia de qualquer desejo material. Meu pai que estás nos céus.
Ele revela uma alma que alcançou o estágio de aceitação amorosa da vida e da morte. Não tinha mais medo. Ponto central para a compreensão espírita da reencarnação. Capacidade de orientar o próprio desejo. Esse é um dos nossos grandes problemas. Yara, eu queria muito ser fiel à minha esposa, mas eu não consigo. Yara, eu gostaria muito de trabalhar com mais dedicação, mas eu estou num trabalho que eu não gosto. Quantas falas a gente já escutou no desabafo das pessoas que estão em conflito existencial? Quantos tipos, quantas frases como essas e tantas outras? É a nossa incapacidade de orientar o nosso desejo. A gente está tão fixado, viciado e achar que a vida tem que ser só prazerosa, que a gente não entende que também fazer o certo dá prazer. Francisco se desvencilhou das ilusões, das falsas necessidades. Desapego afetivo e moral, parou de sofrer. Quando ele ama, sem questionar se o outro vai amar de volta, quando ele dá, sem questionar se ele vai receber alguma coisa de volta, ele para de sofrer, ele para de criar expectativas. Acho que esse é o nosso grande problema, né? Yara, mas se eu tenho planejamento de vida, não é natural que eu almeje algo? Claro. Nós estamos nos preparando para um trabalho, eu almejo alcançar determinadas situações. A questão que nós estamos estudando, é que eu posso desejar alcançar, mas eu tenho que ter a sabedoria quando o resultado não é aquele que eu esperava. Eu tenho que ter a maturidade e a humildade de aceitar o resultado, mesmo que constranja o meu ego, mesmo que a minha vontade fosse outra. A verdadeira riqueza está no uso que fazemos do que nos é concedido. Não quis dominar. Qual a diferença então dele com os seres humanos que estão na dor? Não quis dominar. Não buscou poder. Não alimentou rivalidades. Transformou sua luta interior em fraternidade viva. Aí, estava montando esse estudo, e a vozinha falando na orelha, né? Quando a gente não escuta da febre, mal-estar. De quais pessoas, coisas, lembranças, ainda precisamos nos desapegar para viver mais próximos do Cristo? Vejam, não estou falando mais próximo do Espiritismo. Estou falando mais próximo da Umbanda, da Rosa Cruz, dos evangélicos. Não está falando isso. Mas próximo do Cristo. Se ele é o modelo, por que a gente desvia tanto desse modelo? Por que quando a gente faz um erro a gente justifica, ao invés de corrigir? Né? Porque a gente pode passar a vida justificando, mas isso não vai aliviar por muito tempo. O remendo vai ficando cada vez mais fraco. Vai chegar uma hora que a gente vai se sentir exposto. E aí vai doer. Essa é uma das causas principais do porquê, na atualidade, a gente tem tantos transtornos mentais. Parece que a nossa sociedade virou um manicômio. Essa é uma consequência do que a gente foi deixando ao longo do caminho, em reencarnações e reencarnações. E agora está na nossa mão. Como a gente vai usar? A gente vai se deixar levar mais uma vez? Ou a gente vai ter a firmeza na nossa postura e vai disciplinar a nossa alma? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos evocar o bem. Convida através da sua respiração, do seu pensamento, da sua saudade. Convida as boas energias a estarem com você. Que Jesus, mestre de todas as horas, esteja presente, nos amparando,
orientando, consolando. E que a gente possa sair dessa casa levando essa energia de calma, energia de prudência. Lembrando que o próprio mestre dizia, somente lobos caem em armadilhas para lobos. Então nada é a lei do acaso. Tudo na nossa vida é a lei da consequência. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus, graças a Jesus. Ótima noite a todos, por favor, vamos em paz, em silêncio, e que a casa ainda continue nas atividades, e que a gente possa se encontrar na próxima semana. Lembrando que dia 3, quarta-feira, às 7 horas da noite, nós teremos a presença do nosso querido Tadeu, lá de Araxá, para um encontro fraterno. Quarta-feira, dia 3, próxima semana, às 7 horas da noite. Muito obrigada a todos, uma ótima noite.